Di Plácido, novo lateral de esquerdo, ó, direito do Sport. Esquerdo, meu Deus do céu, tem Filipinho machucado, Dalbert machucado. Dalbert deve voltar contra a Chapecoense. E Igor Cariús, que tá voltando por aí. Mais tarde tem informação, sim, massa para torcedor rubro-negro sobre Igor Cariús aqui no nosso canal. Fica ligado que mais tarde tem, mais tarde. Fica comigo que eu sei que tu tem interesse nessa negociação, nessa parte que fala Igor Cariús, né? Sempre um nome que acalenta o torcedor rubro-negro, porque a gente precisa de um lateral equilibrado como ele, urgentemente, nesse time. E o próprio Mariano Souza sabe disso, tanto que Igor Cariús treina lá desde fevereiro. Mas enfim, deixa eu te dizer. Di Plácido, vamos hoje, agora, nesse exato momento, aqui nesse vídeo, saber como é que joga. E aí não é eu que vou falar, que acompanhei poucos jogos de Di Plácido no cenário sul-americano, alguns aqui no Botafogo, mas tem o Josa Novales, que é um perito na questão conhecimento do mercado sul-americano, de jogadores individuais, e vai falar um pouquinho resumidamente o que é que realmente o Di Plácido pode ajudar o Sport, como é que ele chega aqui no Sport, lembrando que ele tem chegada aparentemente, né, confirmada para hoje. Foi o site que deu as negociações muito bem avançadas entre ele e o Sport, e depois confirmou. Aí disse ontem à tarde que o Di Plácido chegaria, né, no Sport Clube do Recife ainda esta segunda, tá bom? Foi ontem, ele disse amanhã ele deve desembarcar na capital pernambucana, então hoje a gente aguarda para ver que horas ele vai chegar, se é na madrugada de hoje para terça, enfim, vamos aguardar. Só que o Di Plácido, pra mim, eu já disse aqui, né? Pra mim, uma boa contratação do Sport, uma contratação regular, uma contratação que pra Série B é muito importante. Acredito, pelos poucos jogos que eu vi, e volto a falar, ele não foi unanimidade nunca, nem chegou perto de ser isso no Botafogo. Mas é um jogador que em alguns jogos eu pude acompanhar, e é um jogador que ele te dá o que Mariano Souza mais quer de um lateral. A ofensividade, claro, o poder de voltar também urgente pra marcar. No Botafogo, a maioria dos torcedores rubro-negros, a maioria dos torcedores botafoguenses, né, do Glorioso lá, tá fazendo uma bela campanha, diga-se de passagem, na Série A, e ele esteve, né, no Botafogo fazendo 50 partidas no ano, 32 partidas na Série A, com um gol, e ao todo 8 assistências. 4 assistências foram na Série A, ok? Então assim, o Di Plácido, na minha opinião, o que pega aí é que tá 8 meses parado. Mas o nome dele para uma segunda divisão me agrada, tá bom? Eu acho que o Sport foge um pouquinho da mesmice, mais uma vez, no Di Plácido, tá? E chegando, tendo essa semana agora aí, porque assim, a gente tem que também ter noção de que o Di Plácido tá chegando depois de um período de inatividade, mas é um período de inatividade sem lesão. Se fosse com uma lesão como o Dalbert chegou aqui, aí preocuparia, porque a gente precisa de um lateral para agora. Eu não sei qual vai ser o tempo que a parte fisiológica do Sport vai dar, o departamento médico também, o Dr. Rodrigo Pérez, Renato, o próprio fisiologista aí, um dos maiores do Brasil, Naldo Freire, vai dar de tempo para que ele possa entrar em campo. Porque a questão dele é um pouco de físico, mas também é ritmo do jogo, né? É um cara que jogou ano passado 50 partidas no ano. Então ele não tá longe do ideal. Ele tá, claro, um pouco longe do que se pode jogar ali e aguentar 90 minutos. Mas pode ser que ele inicie, pode ser não, vai ser que ele inicie não jogando 90, jogando os seus 40, 30, 35, 20 para começar, então isso tudo pode ajudar. Mas é um jogador que, na minha opinião, é muito importante para uma visão de segunda divisão. O Sport vem com ele com um ano de contrato, um ano por empréstimo do Lanús, com opção de compra, tá? E aí não foi estipulado o valor ainda, beleza? Como também não foi estipulado o valor de Fabrício Domingues, que a gente tá aqui, como é que o Sport vai comprar ou não, tal. O Sport tem uma opçãozinha de compra ao término do contrato, do empréstimo do Racing pra cá, tá bom? Vamos ver o que Josa Novales falou, só que antes disso, mais uma vez, eu quero me mostrar com esse chapéu. Vai colocando aqui, tá aí pra vocês, tá? Acesse esse site aí, pelo amor de Deus, um pouquinho. Ajuda aí a firma, aqui. Pronto, tá aqui, ó. Montenegro Cargas, meu filho. Para vocês. www.montenegrocargas.com.br. Vou repetir mais uma vez, que eu não tenho problema de repetir. www.montenegrocargas.com.br. Acessou, pronto. Tu vai fazer tua cotação nesse site. Cotação maravilhosa. Preço justo. Responsabilidade há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos os caras estão no mercado. Então há mais de 10 anos, meu filho. Montenegro Cargas está para vocês aí. Com filiais em Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, agora com matriz pernambucana. Se eu fosse você, eu não perderia tempo. E se eu fosse o tempo, eu não perderia você. Pronto, juntou, casou, tá tudo certo. Tá bom? Então, tem aí a Montenegro Cargas, transportadora Montenegro Cargas, para você há mais de 10 anos transportando compromisso de verdade. E Nicolas aqui com o chapéu que chegou hoje. Olha. Tá legal ou não? Transportadora Montenegro Cargas, painho. Pois é, vamos aguardar para ver o que vai acontecer aí em relação ao Di Plácido. Mas a partir de agora vamos ver o que o nosso querido amigo Josa Novales, um dos maiores
peritos, o cara conhece demais o mercado sul-americano e falou pra gente um pouquinho agora sobre o que esperar de Plácido. Fala, por favor, Josa, transportado, que bonito. Ele foi um jogador que entregou regularidade. Em alguns momentos ele foi muito bem, em outros momentos ele não conseguiu se destacar. Quando ele não se destacou, ele não foi o problema da equipe, entende? Ele não conseguiu, ele não atrapalhou. Ele não foi o jogador horroroso. Não foi por causa dele que a equipe, por exemplo, se deu mal. Não, ele não é esse jogador, tá? Ele é um jogador que entregou utilidade. Em alguns momentos foi muito bem. Em outros momentos ele passou um pouco desapercebido, tá? Então este foi o contexto de Plácido de uma equipe que naquele momento era um pouco confusa. Acho até que este também é um pouco o contexto desse esporte atual, né? Mas é um jogador que nunca atrapalhou e em alguns momentos jogou muito bem. Né? Chegou muito bem ao campo de ataque, soube o momento certo de voltar, soube voltar compondo como se fosse um volante, enfim, este é o Léo de Plácido, tá? Como é que eu acho que ele vai se adaptar ao esporte? Veja, o que ele entregou no Botafogo, né, foi no contexto de um time que estava se ajustando numa competição difícil como é a Série A. Numa Série B, acho que ele pode ser ainda mais importante, tá? Porque os desafios para um lateral na Série B são desafios evidentemente menores do que aqueles, né, que os defensores têm em relação aos ataques das equipes da Série A, ao menos de boa parte das equipes da Série A, né? Então, na verdade, eu acho que para uma equipe que hoje está disputando a volta para a Série A, o de Plácido pode ser, em teoria, um belíssimo reforço, tá? Um jogador que pode, sim, ter um nível muito interessante, acho que pode chegar para pegar a camisa, sair jogando e ser o titularaço ali daquela posição na equipe do esporte, tá? Então é daí para melhor, tá? Um jogador que não vai decepcionar, um jogador que não vai deixar espaços ali abertos, não vai deixar uma avenida para o adversário, um jogador que sabe marcar em linha, um jogador que sabe também quando está colocado ali um pouco mais atrás, ele vira um zagueiro, sabe dar o bote na hora certa, tem leitura para isso, é um jogador que pode eventualmente ser colocado como primeiro volante e vai entregar marcação, tá? Vai entregar também cobertura, né, para o lado do campo, né, e vai conseguir fazer tudo isso e ao mesmo tempo não vai, por exemplo, ficar recebendo cartão amarelo a toda hora, a todo momento, tá? Porque tem leitura da hora exata de chegar e dar o bote, tá? Então, por essas razões aí, eu diria que esse jogador que tá já com seus 30 anos aí, né, já passou um pouco dos 30 anos, é um jogador que de fato, para uma equipe da segunda divisão como Sport, que pleiteia voltar para a Série A, que é, vamos combinar, o lugar do Sport, né? O lugar do Sport não é na Série B, né? Tá tudo. Pois é, tá aí, né, o que Josa Novales falou. Muito obrigado, viu, Josa, pela parte que me toca aí, dizer que o Sport não é clube de Série B. Realmente não é, né? Que pena que alguns diretores do Sport, muitos desses não olharam para o futuro e a longo prazo quando o Sport estava bem financeiramente. Mas enfim, deixa eu falar. De Plácido, tá aí o que ele disse pra vocês, né? É um lateral que não foi unanimidade, o Josa falou, no Botafogo, mas muitos torcedores guardam lembrança pra ele. E outro ponto importante também é que é muito bom de grupo. Muito bom de grupo. Na verdade, agora, a lateral direita do Sport conta com dois gringos, né? Um venezuelano e o outro argentino, né? O de Plácido e o Rosales. O Rosales até que não compromete tanto, mas é um jogador muito limitado. Eu não sei como é que um cara desse fica mais de 10 anos numa La Liga, por exemplo. Jogou no Málaga, jogou no Las Palmas, parece. É um jogador que teve uma participação muito boa jogando no futebol espanhol, primeira divisão. E o cara não conseguiu, assim, colocar em campo metade disso. Do que ele jogou, do que ele aprendeu, do que ele experimentou e ganhou como experiência. Enfim. Mas tá aí, análise feita aí pelo Josa Novales. É um jogador, gente, que eu vou repetir aqui. Pra mim, numa Série B ajuda demais. Numa Série B ajuda muito. Porque a gente tem que também saber onde é que a gente tá. De Plácido, o que me preocupa é porque tem 8 meses inativos, sem jogar, tá? Não sei se ele tava treinando, não sei como é que ele tava, mas ele tava sem um jogo oficial. Isso preocupa um pouco. Mas chegando aqui, a gente vai ter um parecer, obviamente, do departamento médico do Sport para saber como é que ele vai se portar, como é que ele vai, né, poder entrar ali em jogo a jogo, enfim. É um jogador que para mim é muito importante, vai ser importante para o Sport, para o plantel. Chega para competir, chega para uma competitividade maior. O cara tava jogando Série A no passado, né? O cara tava jogando Série A brigando por título. Depois degringolou, ele foi um dos principais algozes, né, da torcida do Botafogo, porque disse que ele levava muita bola nas costas. Isso tudo a gente reclamava um pouco com o Pedro Lima também, para amadurecer um pouco mais. Só que depois que Pedro Lima saiu, o Sport desmoronou no setor de criação, porque o Sport podia levar gol, mas o Sport fazia muitos gols, né? Então é uma característica aí, o próprio Josa falou, mas que a gente também enxerga no de Plácido, um jogador que é muito ofensivo. O Josa até falou aí que ele não é tão ofensivo assim, mas a maioria dos jogos que eu acompanhei lá no Botafogo, assistindo o de Plácido jogar, é um cara que chega muito bem à frente, tem um bom cruzamento, um arremate, né? Pega bem na bola, mas é um jogador que sofre um pouco defensivamente também.
né? E se sofre um pouco defensivamente, o Jorge até falou que ele pode ser colocado como zagueiro. Eu não sei como isso funcionaria, principalmente com o time de Mariano. Eu acho que ele vai ser realmente aquele lateral do Mariano Souza para jogar muito à frente. Mas vamos aguardar, torcer, né? Tá aí mais uma análise de um cara que conhece muito o futebol sul-americano e falou um pouquinho sobre a chegada de Di Plácido no Leão. Aguardar, né, gente? Vamos ver o que vai acontecer. O jogador deve estar chegando nas próximas horas à capital pernambucana. Torcer para que dê certo, porque é um jogador que tem um nome, que tem uma maturidade, e chegando numa segunda divisão, ele pode aproveitar isso. E aí a gente aguarda. Belezinha? Ralph Baterias para vocês, as melhores baterias pro teu carro, pro teu automóvel. Ralph Baterias é sempre bom. Sabe por que Ralph Baterias é sempre bom? Porque se tu ligar agora... Cadê o númerozinho? Vim pelo canal de Nicolas Lima. Tem promoção pra mim aí da minha bateria, pro meu carro. Eles vão dizer, tem na hora. Então perde tempo não, pô. Ralph Baterias é as melhores baterias de Pernambuco, tá bom? Acesse esse númerozinho aqui, digita aí, vai lá no Instagram também, coloca Ralph Baterias ou Olinda Baterias e tu consegue também ver vários conteúdos, quais são as baterias, Nicolas. Vai lá no Instagram, tu vê também, beleza? Liga nesse número, vai lá no Instagram, instalação é gratuita, socorro na hora, para carro nacional, para carro importado, tem bateria de montão para essas duas personalidades de carros. Tudo isso para que você saia satisfeito em saber que a Ralph Baterias chegou para agregar demais, tá bom? Tamo junto sempre, vamos embora, fique com o Papai do Céu, tá bom? Deixa like aí, se inscreve, comenta, compartilha, ativa o sininho, mas se inscrever, compartilhar e deixar like é muito importante. Faz isso, tá tudo certo, o canal é da gente, sabe muito bem. Cheiro no coração de cada um, tá?